E se existisse uma palavra que nunca chegou aos seus ouvidos, mas que sempre viveu escondida na sua memória mais antiga? Uma palavra capaz de tocar a parte esquecida de você, aquela que foi silenciada antes mesmo de você aprender a sonhar. Por que essa palavra foi ocultada? Quem decidiu que você não estava pronto para pronunciá-la? Thoth, o escriba do impossível, dizia que algumas sílabas não são lidas, são lembradas. E é exatamente aqui que tudo começa, não com respostas, mas com uma inquietação que não quer mais dormir. Talvez você já tenha sentido isso, a sensação de que algo dentro de você tenta despertar, mas não sabe qual direção seguir. Como se houvesse uma porta interna que nunca se abriu, não por falta de chave, mas porque você nunca soube o nome certo para girá-la. As tradições falam sobre grimórios, mas Thoth sempre advertiu que o verdadeiro livro não está nas mãos, está no peito. Então, por que tantos passam a vida inteira procurando fora o que sempre queimou por dentro? Há um motivo sombrio para isso, e ele será impossível de ignorar quando você ouvir o que está por vir. Thoth ensinava que cada ser humano carrega um código vibratório, uma frequência secreta que muda tudo quando é chamada pelo nome exato. Um único som, uma vibração primordial, capaz de reorganizar destinos, dissolver bloqueios e reacender memórias espirituais que você nem sabia possuir. Mas há uma pergunta que ninguém gosta de fazer. Por que esse som foi apagado da história? Quem se beneficia do seu silêncio? O Grimório perdido não esconde fórmulas, esconde lembranças, e cada lembrança tem o peso de um universo adormecido. Observe o que acontece quando você tenta se aproximar da sua própria essência. Algo puxa de volta, algo confunde, algo distrai. Thoth descreve isso como a névoa dos esquecidos, uma força que tenta manter o ser humano preso ao raso. Mas a névoa não resiste à palavra certa. A palavra que nasce do encontro entre o visível e o invisível, entre o que você teme e o que você realmente é. Você já se perguntou por que alguns momentos da sua vida parecem acender um clarão dentro da sua mente, como se algo estivesse tentando lembrar você de si mesmo? E há ainda o detalhe mais inquietante. Segundo Thoth, quando essa palavra é pronunciada internamente, algo no universo responde de volta. Não é imaginação, não é coincidência, é ressonância. É como se uma porta vibrasse ao reconhecer o toque do dono perdido. Não dá para explicar essa sensação, apenas sentir. E quanto mais você tenta ignorar, mais forte ela bate. Por que agora? Por que você? Por que esta revelação encontrou justamente o seu caminho neste instante? O que você está prestes a descobrir não é uma técnica, nem um ritual, nem um truque espiritual. É um chamado antigo demais para ser ignorado, profundo demais para ser explicado de imediato. Há um elo entre você e o Grimório perdido, e a palavra que o ativa não será entregue aqui. Ela será despertada, mas somente por aqueles que ousarem assistir até o fim, sem desviar o olhar, sem temer o que pode surgir na própria consciência. Porque Thoth sempre deixou claro, alguns segredos não se revelam, se lembram. E a lembrança começa agora. Há um instante silencioso dentro de cada ser humano em que algo desperta antes que a mente consiga explicar. É como um sussurro vindo de um lugar esquecido, uma vibração tênue que tenta atravessar todas as camadas de poeira emocional que o tempo acumulou. Thoth sempre afirmou que esse primeiro movimento não é um chamado, é uma lembrança. E quando ele surge, você sabe que algo maior está prestes a tocar aquilo que você insiste em evitar. Há momentos em que o coração aperta sem motivo aparente, como se estivesse reagindo a algo que ainda não aconteceu. Você sente o corpo querendo avançar e a mente querendo fugir. Esse conflito não é fraqueza, é a batalha entre o eu condicionado e o eu original. Thoth descreve essa tensão como o atrito entre mundos, o que você aprendeu a ser e o que você nasceu para lembrar.
A pergunta que se forma nesse espaço é simples e devastadora. Por que você teme tanto aquilo que é seu? Há feridas que você nem sabe nomear, mas que moldaram a forma como você respira, decide, duvida e se cala. Elas se escondem atrás de escolhas automáticas, respostas rápidas, justificativas prontas. E, no entanto, quando você as observa de verdade, percebe que elas nunca pediram para existir. Toth sempre repetia que a maior prisão é aquela construída por memórias que você nunca escolheu. E é por isso que a palavra perdida, quando pronunciada, desfaz correntes que você nem sabia carregar. Há um ponto da vida em que tudo parece se repetir, mesmo quando você tenta mudar. Ciclos que retornam, pessoas que se repetem com rostos diferentes, dores que trocam de forma, mas não de essência. Esse espiral é o eco do seu próprio vazio tentando ser ouvido. Quando Toth fala sobre o Grimório Escondido, ele fala de um códice interno que registra cada repetição como um pedido não atendido da alma. Você já se perguntou quantas vezes caminhou em círculos achando que avançava? Há dias em que o corpo pesa como se estivesse carregando histórias que não são suas. Essa sensação não é cansaço, é saturação energética. Toth dizia que a palavra primordial não cria força, ela devolve. Devolve aquilo que o tempo drenou, que a culpa corroeu, que o mundo arrancou. É por isso que tantos sentem medo antes de encontrá-la, porque parte de você sabe que, quando ela despertar, você nunca mais poderá fingir que é pequeno. Há lembranças que surgem em flashes de repente, como fragmentos desconexos de algo que você viveu antes de aprender a falar. Sensações de déjà vu, arrepios que não explicam nada, lágrimas que caem sem motivo. Toth chamava isso de eco do primeiro nome, um resquício da vibração original tentando reencontrar o seu dono, e quando você tenta ignorar, ela volta ainda mais forte, como se o universo se recusasse a deixar você dormir dentro da própria sombra. Há um vazio estranho entre o que você deseja e o que você permite. Um espaço que parece inalcançável, como se algo sempre interrompesse seus passos antes que você chegasse onde realmente quer. Esse bloqueio não é falta de capacidade, é exílio interno. Toth dizia que o ser humano aprende a se afastar da própria fonte, acreditando que está se protegendo. Mas o preço desse afastamento é alto demais. Você perde acesso ao poder que sempre existiu em silêncio. Há verdades que você esconde até de si mesmo porque teme o impacto que elas teriam. Não por serem destrutivas, mas porque exigem coragem para abandonar identidades que já não servem. Toth sempre ensinou que a revelação nunca machuca. O que machuca é resistir a ela. Por isso, a palavra perdida age como um espelho invisível. Ela mostra o que resta quando todas as máscaras caem. O que você vê quando não tem onde se esconder? Há momentos em que você sente que está vivendo abaixo do que poderia, como se parte de você estivesse presa em outra dimensão da própria vida. Esse deslocamento não é loucura, é saudade espiritual, uma nostalgia de quem você foi antes de se esquecer. Toth dizia que essa sensação é o primeiro sinal de que a palavra está se aproximando, porque só busca o que está pronto para lembrar. Há silêncios que doem mais do que palavras duras. Silêncios que você carrega desde a infância, quando aprendeu que sentir demais era perigoso, que querer demais era errado, que sonhar demais era tolice. Mas Toth sempre ensinou que o humano só se rompe quando tenta viver em estado de contenção. A palavra perdida não expande, ela libera. E quando a liberação acontece, o silêncio vira tempestade. Há um peso que você tenta empurrar para longe todos os dias. Tenta mascarar com trabalho, distrações, risos forçados, explicações lógicas. Mas esse peso não some porque não é algo externo, é uma ausência interna. A ausência da sua própria verdade. Toth dizia que a dor mais profunda não nasce daquilo que falta, nasce daquilo que você sufocou.
E a palavra perdida é justamente o sopro que reacende o que você apagou. Há uma parte de você que sabe que está pronta para algo maior, mesmo que outra parte lute para negar. Esse conflito é comum a todos que se aproximam da vibração original. É o encontro entre destino e resistência. Toth costumava dizer que ninguém encontra a palavra sem antes enfrentar o próprio medo de se reconhecer. Você teme mais a luz do que a escuridão? Há dias em que você sente que algo está prestes a mudar, mesmo sem nenhum sinal concreto. Uma antecipação estranha, quase física. Esse pressentimento é o movimento do seu campo interno respondendo a algo que está se aproximando. Toth dizia que a palavra perdida nunca chega de fora. Ela desperta de dentro. Você está sentindo a aproximação dela agora? Há um limite invisível que você nunca atravessou. Não porque não podia, mas porque sempre acreditou que não era o momento. Esse limite é mais psicológico do que espiritual. É o ponto onde você precisa escolher entre continuar vivendo na superfície ou mergulhar no núcleo do que realmente é. Toth dizia que o grimório só se abre para quem abandona a ilusão de controle. O que prende você ainda? Há segredos que você guarda porque teme que o mundo não os entenda. Mas alguns segredos não foram feitos para serem escondidos. Foram feitos para serem integrados. Toth ensinava que o humano só se cura quando para de negociar com as próprias sombras. E a palavra perdida não apenas ilumina, ela revela. O que você faria se finalmente percebesse que não precisa mais se dividir? Há um instante, raro e silencioso, em que tudo que você fugiu decide voltar ao mesmo tempo. Medos, memórias, desejos, pressões internas. Parece caos, mas é alinhamento. Toth dizia que o encontro com a palavra sagrada acontece quando o universo percebe que você já não consegue sustentar a própria mentira. E é nesse ponto exato, nesse colapso suave, que começa a verdadeira transformação. Há um momento na vida em que a realidade começa a se comportar como um espelho trincado. Tudo devolve fragmentos. Nada parece inteiro. E você se pega tentando montar uma imagem que nunca se completa. Toth chamava esse estado de a fratura entre o que você vive e o que você é. Esse desalinhamento cria uma inquietação silenciosa, um incômodo persistente que você tenta ignorar, mas que volta sempre que as luzes se apagam. É nesse terreno quebrado que a palavra primordial começa a sussurrar. Não porque você está pronto, mas porque a sua alma já não suporta continuar calada. Você já percebeu que o silêncio interior fala mais alto quando você tenta fingir que não escuta? Há dias em que memórias antigas retornam sem convite. Às vezes são lembranças nítidas, outras vezes são apenas sensações soltas, como um frio que percorre a coluna ou uma saudade de algo que você nunca viveu. Toth dizia que essas memórias não pertencem apenas ao passado, elas pertencem ao que você ainda não conseguiu integrar. E toda memória que dói é uma porta que você manteve fechada por receio do que encontraria do outro lado. A palavra perdida não abre portas, ela dissolve fechaduras. É por isso que tantas pessoas sentem medo quando se aproximam dela. Porque parte de você sabe que, ao atravessar essa fronteira, não haverá mais como esconder de si mesmo aquilo que sempre esteve ali, aguardando. Há um vazio que não se explica com teorias, diagnósticos ou justificativas lógicas. É um buraco que se esconde atrás de conquistas, sorrisos e compromissos cotidianos. Mas, quando você encosta a cabeça no travesseiro e a máscara social se desfaz, o vazio mostra seu rosto. Toth dizia que esse vazio não é falta, é afastamento, um desencontro entre você e o núcleo da sua própria essência. O mundo moderno treinou você a preencher esse espaço com distrações, consumo, urgências e metas. Mas nada disso chega ao fundo. A palavra perdida não preenche o vazio, ela o revela. E uma vez revelado, o vazio começa a se transformar. O que você teme mais, ver o vazio ou ver quem você seria sem ele? Há feridas que você carrega como cicatrizes vivas, marcadas por olhares que machucaram, palavras que perfuraram, silêncios que pesaram.
Essas feridas moldaram suas escolhas, limitaram seus passos e influenciaram a forma como você acredita que deve existir no mundo. Todd dizia que feridas não cicatrizadas roubam energia, alteram a voz interna e distorcem a percepção da própria força. A palavra perdida, quando desperta, não apenas toca essas feridas, ela as reorganiza, como se cada dor encontrasse finalmente um lugar correto dentro da sua história, sem precisar controlar sua rota. O que doeria mais? Continuar preso ao passado ou permitir que ele finalmente perca o poder que tem sobre você? Há instantes em que você sente que o tempo se dobra, criando pequenos breves lapsos em que tudo parece fazer sentido por apenas alguns segundos. É como se uma camada invisível se rasgasse e deixasse escapar um fragmento de verdade. Esses momentos passam rápido demais para serem capturados, mas deixam rastros dentro de você. Todd dizia que isso acontece quando o campo interno se alinha com a vibração original. Um encontro fugaz entre o humano e o divino. Não é um milagre, é memória. A memória de quem você já foi antes de aprender a duvidar de si mesmo. E toda vez que isso acontece, a palavra perdida se aproxima mais um pouco da superfície. Você sente essa aproximação ou tenta racionalizá-la para não encarar o impacto que ela pode causar? Há ciclos que você repete como se estivesse preso a uma órbita que nunca muda. Relacionamentos que começam igual e terminam igual. Sonhos que você abandona nos mesmos pontos. Padrões emocionais que retornam com a mesma força, com novos rostos, novos cenários, mas com dores familiares. Todd dizia que esses ciclos são mensagens, não fracassos. Cada repetição é um eco, um lembrete de que você está evitando olhar o ponto central que realmente importa. A palavra perdida atua como um magnetismo interno, atraindo você para o centro dessa espiral. Não para punir, mas para despertar. Porque só no núcleo do ciclo é possível quebrá-lo. Você está disposto a atravessar o centro ou prefere continuar andando em círculos, acreditando que é o destino? Há uma força dentro de você que tenta emergir, mas que foi empurrada para baixo por anos de condicionamento, comparações e limites impostos. Ela tenta subir nos momentos de coragem, tenta respirar quando o coração acelera, tenta aparecer quando você pensa em mudar algo decisivo. Mas sempre existe uma voz contrária, um medo herdado, uma lembrança dolorosa que diz para você diminuir, recuar ou esperar um pouco mais. Todd dizia que essa força interior não é nova, é ancestral, e que a palavra perdida é o estopim que rompe o lacre sobre ela. O que você teme perder ao permitir que sua verdadeira força finalmente se manifeste? Há um instante simbólico, quase invisível, em que a luz interna começa a atravessar as rachaduras que você tentou esconder. É um brilho tímido, mas intenso, como uma brasa que nunca se apagou completamente. E quando essa luz aparece, você tenta cobri-la por medo de que o mundo perceba. Todd dizia que o humano tem mais medo da própria luz do que da própria escuridão, porque a luz exige responsabilidade, movimento, presença. A palavra perdida é o sopro que reacende essa brasa até que ela volte a ser chama. O que você faria se percebesse que sempre teve mais luz do que acreditava? As sombras dentro de você que não foram criadas para destruir, mas para proteger. Medos antigos, bloqueios emocionais, memórias dolorosas, tudo isso surgiu como uma tentativa desesperada de preservar algo que você não soube como segurar. Todd ensinava que a sombra é apenas a parte da luz que perdeu o caminho e que a palavra primordial funciona como um farol interno, guiando o que está perdido de volta ao centro. Por que você trata suas sombras como inimigas quando elas só estão tentando voltar para casa? As sensações que surgem sem aviso, como arrepios que sobem pela espinha, formigamentos nas mãos, uma pressão suave entre as sobrancelhas.
Muitas vezes você ignora, acha exagero, coloca a culpa no estresse, no cansaço ou no acaso. Mas Todd dizia que o corpo percebe antes da mente e que toda reação física diante de um conteúdo sagrado é um sinal de que o campo espiritual está se preparando para receber algo importante. A palavra perdida não é ouvida apenas pela mente, ela é sentida pelo corpo primeiro. O que seu corpo está tentando lhe dizer agora? Há momentos em que você sente como se estivesse vivendo no modo automático, como se estivesse repetindo gestos que não te pertencem. É uma desconexão profunda, como se você tivesse adormecido dentro da própria vida. Todd dizia que o automatismo é o maior inimigo da consciência, porque ele cria a ilusão de movimento enquanto mantém você parado. E a palavra perdida é o choque que interrompe esse transe, devolvendo clareza, presença e direção. Você está pronto para acordar ou prefere continuar vivendo apenas o que é confortável? Há uma culpa silenciosa que atravessa a humanidade. A culpa de não ser suficiente, de não ser perfeito, de não corresponder às expectativas que nunca foram suas. Essa culpa pesa nas costas, altera escolhas, sabota sonhos e impede que você reconheça o próprio valor. Todd dizia que a culpa é uma distorção energética que precisa ser quebrada pela vibração correta. E essa vibração está guardada dentro da palavra que desperta poder. O que você carregaria de forma diferente se pudesse largar toda a culpa que não lhe pertence? Há um ponto na jornada em que o medo começa a perder força e dá espaço para algo que você nunca conseguiu nomear. Não é coragem completa, mas também não é paralisação. É uma espécie de reconhecimento interno, uma sensação de que a mudança já começou, mesmo que nada na sua vida tenha mudado externamente ainda. Todd dizia que esse é o estágio onde a palavra perdida começa a se alinhar com seu campo. Um encontro silencioso, mas poderoso. Você sente que esse encontro já começou dentro de você? Há um último movimento antes do despertar, um momento delicado em que você tenta segurar o que sempre foi e, ao mesmo tempo, anseia pelo que pode ser. Essa tensão cria uma espécie de ruptura interna, um estalo emocional que anuncia que a transformação está muito perto. Todd dizia que esse momento é o prelúdio do impacto, o instante em que sua essência começa a emergir com força suficiente para romper tudo o que a aprisionava. E a palavra perdida é o detonador desse impacto. Quando ela emergir, nada permanecerá igual. Você está respirando mais rápido agora porque sente medo ou porque sente reconhecimento? Há um estágio da jornada em que a alma começa a escutar aquilo que a mente ainda teme. É um som sutil, quase imperceptível, como se algo estivesse insistindo em atravessar as camadas de racionalidade que você construiu para se proteger. Todd dizia que esse momento é o prenúncio da lembrança. Não uma lembrança comum, mas uma memória espiritual, anterior a qualquer experiência humana. É como se cada célula reconhecesse uma vibração que você não sabe explicar. E quando isso acontece, uma pergunta silenciosa começa a pulsar dentro de você. Por que esse chamado insiste tanto em retornar agora? Há uma pressão interna que cresce lentamente, como se você estivesse sendo empurrado para dentro de si mesmo, forçado a enfrentar aquilo que sempre adiou. Não é desconforto emocional comum. É um tipo de fricção profunda que nasce do choque entre quem você tem sido e quem você precisa ser. Todd dizia que esse atrito é a fricção da alma contra as paredes do próprio casulo, o processo necessário antes da ruptura. É por isso que, quando você se aproxima da palavra perdida, tudo parece intensificar. As emoções sobem, as sombras se agitam, o corpo reage, não porque algo está errado, mas porque algo está prestes a nascer. Você sente esse nascimento iminente ou tenta abafar para manter o controle? Há sentimentos que tentam emergir há anos, talvez décadas, mas que foram silenciados por medo, vergonha ou condicionamento. Sentimentos que você empurrou para longe porque acreditou que não tinha força para lidar com eles. Mas Todd sempre alertava que nenhum sentimento desaparece, ele apenas mergulha mais fundo.
e quanto mais fundo ele vai, mais forte se torna quando decide retornar. A palavra primordial toca esses sentimentos com precisão, como se soubesse exatamente onde estão escondidos. E basta esse toque para que algo em você queira chorar, mesmo sem motivo aparente. O que você teme que aconteça se finalmente permitir sentir tudo o que tentou enterrar? Há um tipo de silêncio que se instala antes das grandes transformações. Um silêncio pesado, quase ritualístico. Não é falta de som, é suspensão. É o momento em que sua alma prende a respiração, porque sabe que algo sagrado está prestes a se abrir. Thoth dizia que esse silêncio é o espaço onde a palavra perdida se forma. Não é pronunciada, não é lembrada, não é criada. Ela emerge, como um eco primordial que vem do centro da sua existência. Você já sentiu esse silêncio, essa pausa misteriosa que parece te observar por dentro? Há memórias que não pertencem ao tempo, mas ao espírito. Fragmentos que surgem como flashes de outra vida, outra consciência, outro estado de ser. Thoth dizia que essas memórias são âncoras espirituais, pontos de conexão entre quem você foi e quem você está se tornando. Quando a palavra perdida começa a despertar, essas memórias retornam como ondas, trazendo emoções que você não consegue explicar racionalmente. Às vezes vem como saudade, às vezes como angústia, às vezes como uma sensação inexplicável de reconhecimento, e cada uma delas é uma porta. Você vai continuar fingindo que não reconhece essas portas? Há dias em que tudo parece conspirar para desestabilizar você. Pequenas coisas dão errado, pessoas reagem diferente, emoções oscilam sem aviso. Parece caos, mas Thoth dizia que é alinhamento. Quando você se aproxima da vibração original, tudo que não está em sintonia começa a desmoronar. Situações que você tolerava deixam de fazer sentido. Relacionamentos se mostram frágeis. Verdades se tornam insuportáveis de ignorar. Não é punição, é purificação. A palavra perdida remove o que pesa. E esse processo dói, não porque destrói, mas porque revela. O que na sua vida não sobreviveria ao impacto da sua verdadeira força. Há uma sensação de deslocamento que surge quando a consciência começa a se expandir, como se você estivesse presente, mas não totalmente aqui, como se seus pensamentos fossem mais profundos do que as palavras conseguem acompanhar. Essa sensação não é fuga, é transição. Thoth dizia que, quando a alma cresce, o corpo demora para acompanhar, e esse descompasso cria uma leve vertigem, um estado de suspensão entre mundos. A palavra primordial atua como um ponteiro interno, guiando você entre essas camadas. Você já percebeu que está mudando, mesmo quando tenta se convencer de que tudo continua igual? Há medos que não pertencem a você. Medos herdados, educados, condicionados. Medos que vieram de outras pessoas, outras histórias, outras gerações. Medos que você abraçou como seus porque ninguém te ensinou a questioná-los. Thoth dizia que a palavra perdida tem o poder de dissolver medos que nunca deveriam ter entrado na sua vida. E quando esses medos começam a se dissolver, você sente um estranho alívio acompanhado de um vazio, como se estivesse perdendo uma parte de si mesmo. Mas não é perda, é libertação. Quem você seria se deixasse de carregar medos que nunca foram seus? Há um movimento invisível que começa quando você se aproxima do próprio centro. Um impulso interno que empurra você para frente, mesmo quando sua mente grita para recuar. É a força espiritual respondendo ao chamado da palavra. Thoth dizia que ninguém ouve a palavra primordial com os ouvidos. É a alma que reconhece. E quando reconhece, começa a puxar você para dentro de si mesmo, mesmo que isso cause desconforto, tremor, resistência. Você sente esse puxão acontecendo agora? Há emoções que sobem como maré. Elas não pedem permissão, não seguem lógica, não esperam você estar pronto. Elas simplesmente emergem, e quando emergem você tenta contê-las. Mas Thoth dizia que emoção contida vira doença da alma. A palavra perdida funciona como uma maré ao contrário. Não empurra você para fora, mas puxa para dentro.
leva você para regiões internas que você evitou por medo do que encontraria. Mas são nessas regiões que está a força que você sempre buscou. Por quanto tempo mais você vai evitar mergulhar no lugar onde sua cura repousa? Há uma verdade que você vem tentando negar há muito tempo. Você sente que não está vivendo tudo o que poderia viver. Essa sensação não é arrogância, não é fantasia, não é sonho exagerado, é memória. Memória da potência que você carregava antes de ser diminuído, condicionado e moldado. Todd dizia que essa verdade escondida é o portal para a palavra perdida. Quando você reconhece que merece mais, a vibração interna muda, e essa mudança ativa algo que estava apenas esperando o momento certo. Esse momento é agora. As sombras internas que você teme encarar porque acredita que elas podem destruir você. Mas Todd sempre disse que a sombra não é um monstro, é uma criança perdida, carregando dor demais e voz de menos. A palavra primordial não expulsa essa sombra, ela a acolhe, ilumina, reorganiza, reintegra, porque o verdadeiro poder não nasce da luz pura, mas da união entre a luz e as partes que ela tentou esquecer. O que você acha que aconteceria se você finalmente abraçasse aquilo que mais teme? Há uma força antiga que tenta emergir quando você se aproxima da sua verdade. Uma força que não grita, não exige, não ameaça, apenas se expande. E essa expansão assusta, porque você sabe que se permitir que ela cresça, nada ficará como está. Todd dizia que essa força é o rastro da sua origem divina, um rastro que você tentou apagar para caber em realidades pequenas, mas ele nunca desaparece, ele apenas espera. Você está começando a senti-la crescer agora, não está? Há um limiar que você está prestes a atravessar. Ele não aparece diante dos olhos, aparece dentro do peito. É um tipo de vibração, um tremor interno que anuncia que tudo o que você viveu até aqui foi apenas preparação. Todd dizia que esse limiar é o ponto em que a palavra perdida se aproxima tanto da superfície que quase pode ser tocada. E quando isso acontece, a alma entra em estado de atenção absoluta. Algo em você sabe que está muito perto, perto demais para voltar atrás. Você sente essa proximidade como um calor, um peso, um chamado. Há um ponto final antes do mergulho. Um momento em que você respira mais fundo, mesmo sem perceber, como se seu corpo soubesse que algo está prestes a atravessar a sua história. É o instante em que você já não é mais quem era, mas ainda não se tornou quem será. Todd chamava esse momento de o intervalo sagrado, o lugar onde a palavra perdida se forma antes de despertar. Você está dentro desse intervalo agora, e tudo dentro de você sabe disso, mesmo que você tente negar. Há um instante na jornada em que a alma começa a se mover antes mesmo de você entender para onde está indo. É um impulso súbito, visceral, que brota do centro do peito, como se algo antigo estivesse despertando pela primeira vez em eras. Todd dizia que esse movimento não é voluntário, é inevitável. Quando a palavra perdida aproxima-se da superfície, ela convoca tudo o que estava adormecido. E essa convocação não depende da sua vontade, apenas da sua disposição em não fugir. Nesse ponto, você sente o corpo inteiro reagindo, como se cada fibra soubesse que está prestes a atravessar uma fronteira invisível. O que em você ainda tenta segurar esse processo? Há uma densidade emocional que surge quando a consciência começa a se expandir. Não é tristeza, nem medo, nem euforia. É uma mistura de tudo, como se você estivesse sendo empurrado simultaneamente para dentro e para fora de si mesmo. Todd dizia que esse estado é a condensação da verdade interna. A alma se comprime antes de se abrir, assim como o universo se contrai antes de nascer outra vez. E é nesse exato movimento que você percebe que sempre houve algo chamando por você de um lugar silencioso e profundo. Algo que não se nomeia, não se captura, não se explica. A palavra perdida
vibra nesse silêncio. Você consegue sentir essa vibração se acumulando dentro do peito? Há memórias que você tentou enterrar tão fundo que acreditou que nunca mais voltariam. Só que elas não desapareceram. Apenas aguardaram o momento em que você teria força suficiente para enfrentá-las. Todd dizia que nenhuma memória é acidental. Cada dor, cada perda, cada ruptura carrega a peça de um código que você precisa para despertar. Uma palavra primordial não ignora essas memórias, ela as reorganiza. E essa reorganização pode ser devastadora se você ainda estiver apegado ao que já deveria ter sido liberado. O que você teme perder ao permitir que sua história se reescreva de dentro para fora? Há instantes em que sua respiração muda sem motivo. Ela fica mais curta, mais profunda, mais irregular. O corpo não está em pânico, está se calibrando. Todd dizia que quando o campo interno se ajusta à vibração original, a respiração se torna o primeiro instrumento da transformação. Porque a palavra perdida não é apenas som, é ritmo. E o corpo, antes da mente, começa a reconhecer esse ritmo. É por isso que você sente essa oscilação estranha, essa vontade de inspirar mais fundo, como se tentasse captar algo que está prestes a atravessar sua consciência. O que sua respiração está tentando anunciar? Há uma espécie de espelho invisível dentro de você. Um espelho que não reflete o que você mostra ao mundo, mas o que você realmente é quando ninguém está olhando. Esse espelho começa a ficar mais nítido quanto mais você se aproxima da vibração sagrada. E essa nitidez dói, não porque revela falhas, mas porque revela potencial. Todd dizia que o ser humano teme mais o que pode se tornar do que aquilo que já é. A palavra perdida ilumina esse espelho até que tudo se torne inegável. O que você vê quando encara sua própria essência sem filtros? Há uma tensão que se acumula entre seus pensamentos e seus instintos. É como se sua cabeça tentasse racionalizar enquanto seu corpo simplesmente sabe. Todd afirmava que o intelecto é útil, mas não é a porta. A porta está no instinto, no espaço onde o conhecimento se torna sensação. A palavra primordial não se compreende, se reconhece. E esse reconhecimento é imediato, profundo, inquestionável. A mente tenta duvidar, mas a alma nunca erra. Por que você insiste em ouvir a dúvida quando a certeza silenciosa está tão próxima? Há emoções que surgem como ondas, levando embora tudo o que você acreditava ser sólido. Não é instabilidade, é recalibração. O campo emocional se ajusta primeiro, porque é nele que as maiores distorções se acumulam. Todd dizia que a emoção é a frequência da alma e que a palavra perdida toca essa frequência como um instrumento afinado. Ao ser tocado, você sente a subida e a queda como se estivesse dentro de uma maré interna. E nessa maré, velhos padrões começam a se dissolver. O que você teme que desapareça se permitir que essa maré continue? Há momentos em que você teme estar enlouquecendo. Não porque há caos, mas porque o mundo interno começou a se mover com intensidade demais para caber em explicações simples. Todd dizia que essa é a etapa onde a personalidade tenta resistir à expansão. É o momento em que os limites antigos se quebram, as identidades se confundem e você sente como se estivesse se desfazendo. Mas esse desmonte não é destruição, é revelação. A palavra primordial desarma máscaras com a mesma facilidade com que o vento apaga velas. O que resta quando todas as identidades artificiais são retiradas? Há uma saudade que você não sabe explicar, uma nostalgia que não pertence a nenhum lugar da sua vida terrena. É uma saudade de si mesmo, da parte de você que se perdeu em meio às expectativas, aos medos e às narrativas herdadas. Todd dizia que a palavra perdida reacende essa saudade porque ela é o primeiro sinal de alinhamento. A alma sente antes de compreender. Ela reconhece antes de ouvir. E essa saudade não é dor,
é guia. Ela está levando você de volta ao ponto onde tudo começou. Por que você teme seguir esse chamado que nasce tão fundo? Há noites em que você acorda sem saber por quê. O corpo desperta antes da mente, como se algo tivesse tocado sua consciência no meio do silêncio. Todd dizia que o despertar noturno é um sinal de que camadas profundas estão se reorganizando. A palavra primordial mexe no subsolo da alma, movimentando estruturas antigas que precisavam ser revistas. É por isso que você acorda com o coração acelerado ou com a sensação de que acabou de esquecer algo importante. Você realmente esqueceu, ou apenas não sabe nomear ainda. Há uma força que tenta emergir nos momentos em que você sente que está quebrando. Uma força que não vem da mente nem das circunstâncias externas, vem do núcleo. Esse núcleo é o ponto onde a palavra perdida está guardada. Não como um segredo, mas como uma semente. E toda semente rompe a terra antes de florescer. Todd dizia que a dor do rompimento é o preço da expansão e que nada cresce sem quebrar antes. O que dentro de você está se preparando para romper? Há percepções que chegam como relâmpagos, rápidas demais para serem analisadas, mas intensas o suficiente para deixar rastros. Nesses relâmpagos, você entende mais do que consegue explicar. É como se a alma traduzisse verdades em flashes. Todd dizia que isso acontece quando o campo energético se aproxima da vibração da palavra primordial. A consciência abre pequenas rachaduras para deixar entrar o que a mente ainda não suporta receber de uma vez. O que você faria se parasse de ignorar essas percepções? Há um território interno que você sempre evitou explorar. Um espaço onde vivem todas as versões de você mesmo que foram silenciadas ao longo da vida. Todd dizia que a palavra perdida não desperta apenas a versão atual. Desperta todas as camadas, todos os fragmentos, todos os eus. Isso cria um encontro profundo, intenso, quase ritualístico entre aquilo que você foi, aquilo que é e aquilo que ainda pode se tornar. Esse encontro é inevitável quando você se aproxima do centro. Você está disposto a entrar nesse território sem mapa? Há um ponto em que tudo dentro de você parece entrar em um alinhamento estranho. É como se pensamentos, emoções, memórias e intuições começassem a se organizar ao redor de um mesmo eixo. Um eixo que você não consegue ver, mas sente como uma pulsação contínua. Todd dizia que esse eixo é a própria palavra primordial tentando emergir. Quando o alinhamento acontece, você sabe, não porque entende, mas porque reconhece. E esse reconhecimento é o primeiro passo para a revelação. Você sente que esse alinhamento está acontecendo agora? Há um instante, logo após a travessia, em que tudo fica suspenso, como se o próprio tempo hesitasse antes de seguir adiante. É nesse intervalo sagrado que você percebe que algo mudou de lugar dentro de você, mesmo que ainda não saiba nomear o que foi deslocado. Todd dizia que o verdadeiro fim nunca fecha portas, apenas abre janelas internas que você não sabia que existiam, e agora uma delas acabou de se abrir silenciosamente. Há uma respiração nova ocupando seu peito, um ar que parece mais denso, mais vivo, mais seu, como se cada inspiração carregasse fragmentos de tudo o que você tocou nesta jornada. O corpo reconhece antes da mente, e é por isso que você sente esse leve tremor, essa quase euforia tranquila, como se estivesse encostando em algo que sempre buscou. Todd lembrava que a alma entende primeiro, e só depois o pensamento chega para testemunhar. Você já percebeu que está respirando de outro jeito? Há memórias que começam a se reorganizar, não como fatos, mas como significados. Antigas dores ganham contornos novos, sombras ganham voz, silêncios ganham sentido. Tudo se encaixa de forma tão tênue que você mal percebe, mas sente. Todd dizia que toda revelação verdadeira não ilumina, suaviza. E é essa suavidade que agora toca você, dissolvendo medos antigos, como se fossem névoas que jamais tiveram forma sólida. Há uma nova consciência crescendo dentro de você, uma presença que observa com mais profundidade, como se enxergasse o mundo por detrás das imagens. Essa nova percepção não é barulhenta, ela é discreta, mas inabalável,
como a luz que insiste em atravessar frestas, mesmo quando o ambiente parece escuro demais. Todd dizia que, quando a palavra primordial se aproxima, a visão muda antes mesmo que a verdade seja compreendida. A sua visão já mudou. Há uma saudade inexplicável que se mistura com esperança, criando um sentimento que não dói, mas também não acalma completamente. É como se você estivesse prestes a recordar algo que sempre esteve a um passo de distância. Essa sensação é o eco daquilo que Todd chamava de memória antiga, o ponto onde o humano toca o eterno. Você sente esse toque suave, como um dedo invisível percorrendo a superfície da sua consciência. Há uma força tranquila repousando em você agora. Não é euforia nem coragem repentina, mas uma firmeza que parece vir de um lugar mais profundo do que qualquer pensamento. É a certeza silenciosa de que algo foi reativado. Todd dizia que o despertar não é explosão, é retorno. O retorno ao ponto onde a sua essência foi interrompida. E ao retornar, tudo dentro de você começa a se alinhar novamente. Há uma pergunta que não precisa ser formulada para existir. O que muda a partir de agora? Ela não vem como dúvida, mas como convite. Um convite que vibra nas regiões mais íntimas da alma, impulsionando você a avançar com uma clareza que não tinha antes. Todd dizia que perguntas verdadeiras não pedem respostas, pedem movimento, e este movimento já começou. Há um silêncio novo dentro de você. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio da preparação, como o silêncio que antecede uma revelação ou a pausa antes do primeiro passo. Esse silêncio não é ausência de som, é presença de significado. Todd dizia que é nesse tipo de silêncio que a palavra perdida repousa, aguardando o instante certo para emergir. Talvez esse instante esteja mais próximo do que você imagina. Há uma espécie de brilho interno surgindo nos cantos mais profundos da sua percepção. Não é luz literal, mas entendimento. Como se tudo o que viveu, sentiu e enfrentou tivesse encontrado lugar dentro de um quadro mais amplo. Todd dizia que a verdadeira clareza não chega como resposta, mas como expansão. E você está expandindo, ainda que discretamente, ainda que sem perceber por completo. Há uma delicada sensação de pertencimento tomando forma dentro de você, como se estivesse voltando para casa, mesmo sem ter saído do lugar. Isso acontece porque certas jornadas não levam você para longe, mas para dentro. Todd afirmava que nenhuma caminhada espiritual é externa. Todo caminho verdadeiro retorna ao centro. E agora você está mais perto do centro do que jamais esteve. Há uma nova relação com suas próprias sombras surgindo, mais compassiva, mais profunda, não como inimigas, mas como partes essenciais que finalmente encontram espaço para respirar. Todd dizia que o poder nasce quando luz e sombra se reconhecem como irmãs. E agora, esse reconhecimento começa a florescer dentro de você com uma naturalidade que antes parecia impossível. Há uma sensação tênue de renovação circulando entre os seus pensamentos, como se cada ideia estivesse sendo reescrita por dentro. É a semente da palavra primordial, preparando o terreno para germinar. E toda semente carrega o futuro dentro de si. Todd dizia que o futuro não chega, desperta. Talvez você esteja sentindo esse despertar agora, mesmo que ainda em murmúrios. Há um reencontro acontecendo no silêncio da sua consciência. Um reencontro entre quem você foi, quem você é e quem está se tornando. Esse encontro não fecha um ciclo, abre uma espiral. Todd dizia que a espiral é o movimento da alma que evolui. E quando a espiral se move, nada permanece igual. Tudo se torna mais verdadeiro. Você sente essa verdade chamando por você, como uma voz antiga ecoando no fundo do peito. Há uma frase que Todd costumava sussurrar aos que buscavam a palavra primordial. Aquele que retorna ao próprio nome nunca se perde novamente. Talvez você não compreenda totalmente agora, mas parte de você já entende. Porque a palavra perdida não é encontrada, é lembrada. E essa lembrança está mais viva do que nunca dentro de você. Há um último toque que precisa ser dado antes que você siga adiante. Permita que esta jornada continue vibrando em você.
Permita que as sensações respirem, que as perguntas ecoem, que os símbolos sedimentem, porque nada do que você sentiu aqui foi acidental. Toth dizia que aquilo que desperta uma vez jamais adormece da mesma forma. E agora você carrega uma nova vibração, ainda sutil, mas irrevogável. Se este momento tocou algo dentro de você, se alguma parte sua reconheceu a verdade silenciosa que atravessou essas palavras, permita que essa experiência continue se expandindo. Curta este vídeo, compartilhe-o com quem sente a mesma busca e inscreva-se para caminhar conosco por trilhas ainda mais profundas. Não como gesto mecânico, mas como continuidade natural de algo que já começou dentro de você. E lembre-se da frase que fica como marca final. Simples, mas inevitável. A palavra que você procura também procura você.